pessoal fala que o Trax tem uma lógica meio que de crédito, mas eu acho que é o meio que o inverso, né? Vocês invertem a lógica. Você falou, você executa primeiro, e eu já vi várias lives suas, e você até fala, né? Não que você torça para ter um default nem nada, né? Mas se tiver, vai ser, talvez ele vai aumentar o patrimônio do fundo, né? Você vai marcar o fundo, vai dobrar, né? Assim, o próprio ali o imóvel, né? Então eu acho que você inverte. Então é uma lógica. Mas é isso mesmo, tá, Daniel? É uma inversão da lógica de crédito. A gente brinca que a partir do momento que a operação está feita, quem corre atrás para pagar é o produtor. Em vez da gente ter que cobrar, entendeu? Assim, eu fico brincando que é um pouco disso mesmo, né? É complexo fazer essa operação, demanda expertise pra caramba em saber precificar muito bem o ativo, saber muito bem o risco que a gente está correndo do outro lado, mas depois de feita ele é muito seguro. Então, assim, ele é um fundo que as operações são bem mais complexas de serem colocadas a mercado do que uma operação normal de CRA, por exemplo, mas também, uma vez colocada, ela é uma operação muito longa, o produtor existe essa demanda, ela é mais específica, depende muito mais de uma especialidade do time mesmo, de conhecimento um pouco mais aprofundado, não só de crédito, como de imóvel rural e mercado de imóvel rural também, tá? Show de bola. E é muito interessante que eu ia até te perguntar o que leva, né, o próprio proprietário a vender tão barato assim, só que você, de certa forma, já explicou, né, que ele tem essa possibilidade de recomprar. Então, quero te perguntar o seguinte, tá ficando mais fácil ao longo do tempo você convencer esses proprietários, né, ou seja, na medida que o fundo vai crescendo, que a própria autoridade, né, no mercado cresce, enfim, tá ficando mais fácil ou tá ficando mais difícil ali fazer essas originações de operação, né? Porque o fundo tá, de certa forma, já tem uma musculatura bem legal já, né? Assim, então, como é que tá sendo aí esse processo de originação? Convencer ali também o próprio proprietário a vender a terra. Então, na verdade, essa dinâmica ela é muito mais por uma dinâmica de mercado, tá, Daniel? Convencer, eu acho que o produtor que é muito da confiança, tá? O produtor tem confiança na gestão, ele já entendeu a dinâmica do fundo, a maioria dos produtores com os quais a gente vai falar, mas é muito mais uma dinâmica de mercado. O momento é muito bom para o Terrax em termos de originação, justamente porque ele é contracíclico, né? O Terrax ele é um ótimo produto quando os bancos estão com escassez de crédito, né? Os bancos não querem dar longo prazo e os juros estão muito altos. Então, assim, esse é o momento perfeito para o Terrax, porque a gente teve uma quebra de safra relevante, o preço das commodities caíram bastante, então o produtor tá com o fluxo de caixa mais apertado, ao mesmo tempo que casos de recuperação judicial e tudo mais, os bancos, os fiagros, está todo mundo um pouco mais avesso ao crédito, né, querendo muito mais garantia, querendo fazer operação mais curta, com uma taxa mais alta. Então, esse é um momento muito bom para o Terrax em termos de originação, tá? Ele é contracíclico mesmo. Então, enquanto os fundos estão numa dinâmica mais de risk, é o momento do Terrax entrar no jogo. Então, esse é o momento que aparecem as melhores operações com as melhores propriedades agrícolas. E, assim, ficou mais fácil, sim, em termos de originação da confiança do produtor, né? Ele já olha o produto e fala, pô, um produto listado na bolsa, com 2 bi, né? Não é uma fraude, eu não tô... que a gente vem e explica para todo mundo a operação, a gente deixa claro para todo mundo que a gente não quer ficar com a terra de sale leaseback. Então, assim, acho que a operação está bem clara para todo mundo, sabe? Então, nesse sentido, a musculatura do fundo, o conhecimento que ele já, vamos dizer assim, que o mercado já tem do fundo, ajudou sim a gente a originar novos negócios. Mas o momento de mercado é o que mais ajuda. O momento é muito positivo para o fundo originar operações, principalmente sale leaseback e também de land equity, porque tem produtores que não adianta, ele precisa de fato desmobilizar, e aí assim, precisa de uma desmobilização à vista e tudo mais. O fundo com caixa, em certo momento, tem um poder de barganha bastante alto para entrar nas operações e ter vamos dizer assim, uma boa probabilidade de ganho para depois sair desse tipo de ativo, tá? Show de bola, Paulo. Me tira uma dúvida aqui que você puxou um pouco de juros.
Eu estou errado em presumir que o Visa Terrax ele tem uma perspectiva melhor quando o país melhora também? Porque, por exemplo, assim, agora os juros estão altos, então você faz uma operação pré-fixada, salvo engano, é isso? É isso aí. Então, se os juros diminuírem, ou seja, se o país melhorar, o Visa Terrax ganha com isso também. Ganha com isso. O maior risco do fundo é os juros. É isso. A gente toma risco de curva pré a longuíssimo prazo. No final, é uma realidade, né? Então, assim, sim, o que você falou é uma realidade. Se o país tem inflação baixa, os juros estão baixos, o fundo bomba. Por causa da estratégia de Seurisbeck, que a nossa não vai mudar, né? O rendimento nosso está pré-fixado. Então, provavelmente os outros fundos que estão indexados a IPCA ou a CDI vão ter uma queda relevante de dividendos e o Terrax não. E dois, que no momento que você tem juros muito mais para baixo, você tem valorização de ativo fixo, né? Geralmente, quando você tem uma desvalorização grande de juros, né, juros mais baixos, você vê uma grande valorização de imóveis e tal. Isso não é diferente com fazenda. Então, na estratégia de Land Equity, o momento de comprar é agora, porque quando a gente tiver os juros lá embaixo, provavelmente a gente vai ver valorização, vai ver uma demanda maior para esse tipo de ativo e vai sair melhor. Então, sim, o Terrax se beneficia muito de juros mais baixos, momentos melhores de mercado em relação ao nosso país. Legal, show de bola. E pouca gente fala isso, né? Porque normalmente o pessoal mais fala, e é verdade também, que a precificação da terra ela vai pelo preço da commodity, né? E é verdade, né? Assim, só que também você tem que colocar os juros ali no cálculo, né? Senão também não dá certo. Arthur, você queria falar alguma coisa, meu cara? Perdão? Não, só para se tiver alguém um pouquinho mais, vamos dizer assim, porque tem no chat ali que eu tô vendo só tem a galera mais avançada ali, que já entende ali tudo que o Paulo tá falando, mas nessa questão do contracíclico, eu vou fazer o paralelo aqui com o FOF, né? O FOF é maravilhoso, ele só consegue emitir quando o mercado tá tudo bom, quando tá tudo lá em cima. O que seria ideal ele emitir quando tivesse tudo lá embaixo, ele consegue comprar cotas de outros fundos muito mais baixos. No caso do RZTR, ele se beneficia nas duas pontas, né? Porque quando tá tudo ruim aqui, ok, tô precisando vender essa terra aqui, tô precisando de dinheiro, e ele vai lá e compra a terra. Aí quando tá tudo bom, a safra tá boa, isso, aquilo, ele recebe e de repente o cara até exerce a opção de recompra antes, e aí você consegue investir em outra coisa. Só aí uma questão nisso daí na estratégia de Land Equity, Paulo, por acaso costuma acontecer muito aqueles problemas assim, em inventário familiar, né? Por exemplo, estão precisando dividir aqui a herança, sei lá, tem 3 herdeiros lá e ninguém entra em acordo com nada quem vai ficar com qual parte. Esse tipo tem bastante oferta desse tipo de propriedade ou são mais outros casos, vamos dizer assim, que não sejam de inventário, que também não é tão simples assim você desenrolar um inventário, né? Então, a gente nunca comprou de inventário, tá, Arthur? Sendo bem sincero, mas aparece, tá? Aparece em casos, sim. Cara, o caso que mais aparece, geralmente, não é nem de inventário, é de inventário já resolvido e que o pessoal quer liquidez. É o herdeiro urbano, tá? O pai dele tinha fazenda lá, etc, tal. Aí, pô, veio para a família, que a família não tem interesse de tocar aquilo, sabe que tem um valor relevante, mas também é menos apegada à terra, vamos dizer assim, vende. Ou caso de empresas que, pô, precisam desmobilizar para investir em outra coisa. A gente compra. Então, assim, o caso de espólio aparece, mas a gente nunca atuou nele, tá, Arthur? A realidade e momento de mercado. O próprio produtor, o produtor sabe fazer isso, né? Se você for ver bem, quase todos os produtores ficaram milionários ou multimilionários aí, a galera de grande porte no real estate, né? O cara comprou fazenda lá no Mato Grosso, tá R$50 o hectare, lá atrás, e hoje vale 50 mil, né? Então, dificilmente a gente vai ver isso acontecer de novo nessa proporção, mas ainda dá para acontecer bastante. Mas o produtor, ele investe nisso. Aí, o que acontece, por exemplo, nesse boom da soja que teve aí nos últimos 2, 3 anos, muita gente comprou a área, começou a desenvolver, comprou em reais, etc. Agora, pô, soja caiu,
para alavancar precisa vender. Então, pô, a gente chega num momento bom, dá liquidez para o produtor, a gente tem caixa para terminar o desenvolvimento e para esperar o melhor momento de mercado para sair, né? Às vezes ele deu um passo um pouco maior que a perna, precisa vender um pedaço, né? Então, assim, tem várias frentes de compra, mas a principal é esse momento macro, ou quando algum grande grupo quer vender tudo, e aí é muito difícil ter um comprador para tudo, e aí o Terrax pode se juntar com outros parceiros, assim como a gente fez na Brookfield, por exemplo, e adquirir. Então, assim, tem algumas estratégias que a gente acredita que são mais vencedoras para comprar um ativo um pouco mais fora de preço, vamos dizer. Show de bola. Tô anotando, né, pessoal? Tem um negócio que é bem legal. A gente fez uma vez, ano passado, e a gente deve fazer para o mês que vem de novo, em junho. Tá? Um relatório de terras, que a gente tem, relatório de ativos. Tem um só que a gente fez até hoje, foi ano passado que a gente fez ele. Lá a gente faz um pouco desse education, do que a gente avalia e de como funciona um pouco desse mercado de terras, precificação, como é que os juros influencia, como é que logística influencia, como é que clima influencia, macro influencia. Então, assim, tem toda uma dinâmica de precificação e fala um pouquinho de ativo por ativo do fundo, por que a gente acha que ele é um bom ativo, quanto que a gente acha realmente que é o valor dele de mercado, qual que é a avaliação, quanto que é a venda forçada e tudo mais. Acho que é um relatório bem legal para quem tem interesse no tema. A gente vai aprofundar cada vez mais nele, deixar ele um pouco mais, vamos dizer, profundo, complexo, assim, explicando um pouquinho da dinâmica desse mercado de testes, que é muito diferente do mercado urbano, tá? É bem diferente. O jeito que você precifica, os yields, é tudo bem complexo. Assim. Mas no final das contas, uma coisa é fato, tá? Assim como para o imóvel urbano, o rural também. É o fluxo de caixa que ele gera. Todo ativo é um múltiplo do seu fluxo de caixa realizado. E com a terra não é diferente. Tá? Maravilha. Música para os meus ouvidos. Inclusive, Paulo, antes de eu passar para a próxima pergunta, eu quero elogiar a gestão, porque acompanho o Risa Terrax tem muito tempo, né? Inclusive, quando eu comecei, o meu antigo canal, antes de vir para cá, eu já fazia do Risa Terrax, que eu sempre achei interessante. Eu achava o relatório bem simples, eu sempre falava isso, não podia melhorar, e vocês foram melhorando ao longo do tempo. Então, quero deixar aqui em público também, né? Que a gente tem que elogiar, o elogio é merecido, né? E agora com esse novo relatório aí, eu vou com certeza ler. Muito legal e parabéns, né? Sei que manda um trabalhinho a mais aí, né, para fazer um relatório um pouco mais detalhado. Esse é até um relatório que ele não está no relatório normal, né? Tem um relatório mensal todo. Ele é um relatório de ativos, tá? Ele é um relatório diferente lá.